Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Francisco. Bora para resolver mais questões, né? E gabaritar a prova e, consequência disso, a nossa farda. Beleza? Bora pra SUSEP, galera. Bora pra SUSEP. Vai dar tudo certo, tá? Galera, trouxe aqui essa questão. Provavelmente pode cair na tua prova. Questão número 7, né? Olha só que legal. Vou ler. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que deixaria o cargo em novembro de 2020, ao completar 75 anos. Galera, já passou o tempo ali dele, né? Decidiu se aposentar. Vírgula. Acabou por antecipar sua aposentadoria para outubro do mesmo ano. Em julho de 2021, outro ministro também alcançará a idade limite para o serviço público, sendo este. Ou seja, olha só que legal. Lembra daquela coisa lá que o prof falou, né? Aquela coisa não, aquela dica. 1 para 3. Uma questão o prof traz pode cair de 2 formas diferentes ou 3 formas diferentes, tá? Olha só que legal. Olha onde a gente vai parar com essa questão aqui. Vou botar desenhar. O ministro do Supremo, Celso de Mello. Tá? Celso de Mello. Galera, decidiu por se aposentar, tá? E a questão, ela tá te contando a história do ministro, né, Celso de Mello. Agora, a questão, ela tá te pedindo, em julho de 2021, outro ministro também alcançará a idade limite para o serviço público, sendo este. Ou seja, qual desses ministros vai se aposentar também? Com certeza, nós estamos em 2022, né, cara? Então tu já até sabe quem é, né? Qual o ministro, enfim, tá? Então o que a gente tem que entender, Celso de Mello, tá? Celso de Mello. Não, entender Celso de Mello não. Vamos pro gabarito da questão? Alternativa A. Ministro Roberto Barroso. Deixa ele quieto. Ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes e ministro Ricardo, enfim. Galera, gabarito da questão, Marco Aurélio, tá? Mas quem vai indicar ele? E quais são as características desse ministro? Esse ministro, cara, é um ministro totalmente corajoso e polêmico. Ele, o Marco Aurélio, libertou traficantes, né? Votou por libertar traficantes, deu habeas corpus para o goleiro Bruno, tá? Entre outras coisas, tá? Mas lembra que ele é o responsável por votar sim ao habeas corpus para alguns traficantes, não importa quem são os traficantes, mas também para o goleiro Bruno, aquele lá, né? Com o macarrão, enfim, o ex-goleiro do Flamengo, tá? Então é o seguinte, galera. Quem vai substituir o ministro Marco Aurélio? Já foi indicado, tem que votar, né? Tem que fazer enfim, tem que ser votado. Depois que é aprovado, ele vai assumir. Que é o Cássio Nunes Marques. Cara, é um cara extremamente católico, evangélico, tá? Então, que é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Celso Mello, ele foi indicado, tá? Ele foi indicado, galera, por quem? Opa. Celso Mello foi indicado, galera, desculpa. Poxa, esqueci o nome do presidente agora. Ah, tá louco, cara. Tá louco. Tá, esquece. Daqui a pouco o prof se lembra, tá? O prof vai se lembrar. Agora, o ministro Marco Aurélio, ele foi indicado por Fernando Collor, nosso presidente Fernando Collor, tá? José Sarney, Celso de Mello foi indicado por José Sarney, tá bom? Então, não esqueça disso, tá? As indicações. Marco Aurélio, ele é indicado pelo Fernando Collor, né? E o Celso Mello é indicado pelo presidente José Sarney. E o substituto do Marco Aurélio
é indicado pelo presidente Bolsonaro, porque é o cargo do presidente Bolsonaro. E ele vai escolher daquela bancada dos evangélicos lá, né? Enfim, um cara extremamente bem conhecido na fé cristã e tal, que é o Cássio Nunes de Marquês. Claro, vai ser aprovado, enfim, vai assumir no lugar do Marco Aurélio. Então, entendemos a questão número 7, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 8. 8. Vamos lá. O gabinete de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, John Biden, anunciou dia 20 de 1 de 2021, horas antes da posse, uma série de medidas que serão tomadas no primeiro dia do cargo, sendo elas, exceto. Por que o prof trouxe essa questão? Porque eu vou ler todas elas para você. Vou ler todas elas, tá? Todas elas. Todas elas foram medidas tomadas por Biden. Então pode cair na tua prova quando ele assume o mandato. E uma só não é. Não foi tomada por Biden, tá? Então por isso que o prof trouxe. Vamos lá. Interromper a construção do muro na fronteira com o México. Ou seja, quais dessas medidas, os pacotes de medidas que o Biden tomou assim que assumiu a posse? Alternativa A. Interromper a construção do muro na fronteira com o México. Lembrando, são medidas que ele tomou, exceto uma que ele não tomou, tá? B. Acabar com o processo de saída dos Estados Unidos da OMS, Organização Mundial de Saúde. C. Eximir o distanciamento social e o uso de máscaras em prédios e áreas federais por funcionários públicos do governos e terceirizados, tá? A C e a B, a gente já falou. A D, tá? Lançamento de uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial. Lembra da questãozinha, né, que a gente resolveu na videoaula anterior do George Floyd, né? A questão das vidas negras importa. Então, talvez ele tenha tomado essa medida. Prevenir e combater discriminação com base no gênero ou na orientação sexual. Qual dessas não foi uma medida tomada pelo governo Biden? Galera, lançamento de uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial. Qual delas? O resto todas são medidas tomadas por Biden. É por isso que o prof trouxe. Então, o gabarito da questão que está errado é a alternativa letra D. Lançamento de uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial. Tá bom? Então é o seguinte, galera. Interromper a construção do muro na fronteira com o México. Medida correta. Então, preste atenção nisso. Acabar com o processo da saída dos Estados Unidos. Sim, como é que os Estados Unidos vai sair? Inclusive, lá nos Estados Unidos, tá em vigor, né, uma questão de implementar a política do SUS, da saúde brasileira, nos Estados Unidos da América, tá? Porque lá não tem o SUS, né? Lá é muito por, como é que se diz? Pô, não é convênio, por plano, por seguro, tá? Então, né, não é todo mundo que tem acesso à saúde, não, tá bom? É quem tem grana, tá? Então tem uma questão que agora com a pandemia os Estados Unidos sofreu bastante, né? Estão revendo isso. Claro que tem a parte dos democratas e os republicanos. Os republicanos que não querem estabelecer a saúde ali igual a do Brasil, o SUS, tá? A saúde do Brasil galera, é excelente, tá? O Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Serve de espelho aí pra muita galera. Então, tá aí, resolvemos a questão 8. Vamos resolver a questão 9. Galera, essa questão aqui eu trouxe porque é 1 para 11. É 1 para 11, tá? Questão 9. Olha só que legal. Olha só, ao tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos, vírgula, o democrata John Biden herdará, galera, com certeza, de Donald Trump um cenário de tensões renovada com rivais e inimigos políticos antigos da Casa Branca.
Embora Trump, encerre o mandato sem ter colocado os Estados Unidos em nenhuma nova guerra declarada, Biden terá o desafio de encarar um ambiente mais hostil no cenário internacional. A relação de Washington piorou nos últimos 4 anos, como países exceto. Galera, alternativa A, Irã, Brasil, China, Cuba e Venezuela. Galera, qual desses países que os Estados Unidos não teve nenhum confronto, cara, no governo de Trump, né? No governo americano de Trump. Qual foi esses países, a prova tá te perguntando, qual desses países que os Estados Unidos não teve uma comunicação de choque, né, cara? Qual? Galera, Irã teve, Brasil teve, China também teve, Cuba e Venezuela. Galera, o gabarito da questão é a alternativa D, tá? D. Mas, olha só. Presta atenção no que o prof vai falar, tá? É o seguinte. Galera, o Irã a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o Irã, galera, ele tem uma rivalidade, sempre teve uma rivalidade entre os Estados Unidos, né, e o Irã, porque o Irã é rico em petróleo. E o Irã faz parte da OPEP. A OPEP é Operação Petrolífera Mundial. Quem criou a OPEP, tá, foi a Venezuela. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Porque a Venezuela era referência, era riquíssima, tá, na produção do petróleo, tá bom? Então, galera, o Irã, o que a gente tem que entender? O Irã teve uma política de proximidade com o governo de Obama, tá? Até que Trump vai entrar no governo, tá bom? E lembrando que Biden era vice do Barack Obama, tá bom? Então é o seguinte, galera, o que a gente tem que entender aqui, ó? O Irã é rico em petróleo, tá? O Irã é inimigo da Arábia e de Israel, tá? Da Arábia Saudita e de Israel. São países aliados aos Estados Unidos. E o Irã é rico em urânio, tá? O urânio é a matéria-prima para produzir tudo que for nuclear, né? Submarino, enfim, várias coisas e principalmente armamento nuclear. Então, galera, tem... Pô, agora o prof não vai lembrar o nome... Deixa eu ver se o prof lembra o nome. Poxa, IAIA, tá? IAIA é o órgão responsável, por controlar, né, a produção de urânio nos países. E galera, o Irã nunca produziu urânio para fazer armamento nuclear. Claro que tem bastante armamento nuclear, né? Mas por essa instituição, né? Por esse instituto que é EAIA, tá? Que é o instituto responsável por controlar, né, a produção de urânio, para não ter um armamento nuclear muito pesado. E os Estados Unidos sempre em cima. E o Irã sempre vai ter uma rixa ali com a Arábia Saudita e Israel. E aí, quando entra em conflito com os Estados Unidos, vai ser pior ainda. Só que o Irã, ele tem o controle da passagem que tem o maior número de produção do petróleo, que passa o petróleo pelo mundo inteiro ali, galera, que é o Golfo Pérsico, tá? O Golfo Pérsico. Então, os Estados Unidos precisam do Irã. Só que o Trump, né, ele vai começar a alegar que o Irã produz muito armamento nuclear, que é um perigo, tá indo contra as regras, né, mundial, enfim, e aí vai dar essa diferença. E o pior de tudo é que aí que tá o problema, aí que tá a nossa prova. O pior de tudo, galera, é que no governo de Trump, o que vai acontecer? Vai ser morto o líder do exército do Irã. Só que ele vai ser morto em Bagdá, cara, por um drone ali e tal, vão explodir. O nome dele é o Soleimani. O Soleimani. Peraí, eu acho que pronunciou errado. Que é Soleimani,
tá? Em 2020, ele foi morto em Bagdá, tá? Então ele não estava no Irã quando ele foi morto, ele era o líder do exército do Irã, então quase estourou uma guerra. Lembra que todo mundo tava preocupado e tal, e aí vai estourar a terceira guerra agora? Mas não, deu tudo certinho, enfim, tá? Galera, o que vai acontecer? Então, por isso que pode cair na nossa prova a questão relacionada entre, né, o processo do como é que eu vou dizer? A postura do Biden, né? Quando assume o poder e a aproximação ali com o Irã ali, enfim, tá? Mas, assim, ó, o Irã tá pé atrás com os Estados Unidos por causa do Trump, mas estão tendo uma política próxima, porque os aliados dos Estados Unidos começam a correr perigo. Quais são eles? É Israel, o Estado de Israel e Arábia Saudita, tá? E o Irã fica meio no meio. E o Irã tem o controle da passagem do Golfo Pérsico. Beleza? E aí vai eclodir mais isso aí ainda quando o Trump, cara, vai executar o Soleimani, né, em Bagdá, que é o líder do exército do Irã. Perfeito? Brasil teve, tá? Teve. China. Galera, grande chance de cair, tá? Essa aqui, ó, grande chance. Lembra que o Bruno falou? Essa questão aqui eu trouxe porque tem 9 chances de cair, tá? E o prof vai te deixar bem informado sobre isso. China. Qual é o problema da China? Agora há pouco, tá? Agora há pouco. Olha só. Aconteceu uma aliança de AUKUS, que é isso aqui, ó. AUKUS, tá? Essa aliança. A China ficou furiosa. A China ficou furiosa. Por quê, galera? Porque é uma aliança entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, tá? Cara, é uma aliança do que, galera? De uma inteligência artificial, onde eles vão produzir submarinos, né? Principalmente submarinos nuclear, que tem a possibilidade de ficar, ó, tempo em tempo embaixo da água, que é muito mais difícil de tu saber que existe a presença de alguém na tua costa, né? E é exatamente da Austrália, tá? Até a costa da África ali, vai passar ali pelo Oceano Índico, tá? Do Índico ao Pacífico. E aí, galera, tu vai estar passando na costa chinesa e a China vai ficar indignada. Então, como é que eu vou te dizer? É uma parceria entre a Austrália, Reino Unido e os Estados Unidos da América, tá? Essa aliança é para produzir, né, uma inteligência artificial que vai produzir principalmente submarino ali nuclear com a tecnologia americana. O Brasil tá produzindo, se eu não me engano, o submarino é o Barroso, já até foi entrado no mar lá, tá produzindo submarino nuclear com tecnologia francesa e não americana, beleza? Tá, eu sei que misturei agora, mas a aliança de AUKUS é o que, galera? É uma aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, tá? A Austrália, ela se dispôs, ela meio que, a China e a Austrália começaram a ter uma divergência quando a Austrália tomou uma ponta lá referente ao início do coronavírus, né? A Austrália ali alega que a China escondeu a possibilidade, criou esse vírus, enfim, tá? E aí a China fica meia chateada com essa declaração, porque o Brasil também declarou isso, né? O presidente Bolsonaro também declarou isso, a China também ficou meio assim, meio que virou as costas. Então, com essa aliança aí, a China vai ficar indignada. Então, galera, presta atenção nisso, tá? Quem são as pessoas envolvidas? O Scott da Austrália. Ah, não consigo escrever. O Scott da Austrália, o líder da Austrália. O ministro Boris Johnson. E o John Biden dos Estados Unidos. Tá bom? Venezuela. Galera, na Venezuela, o que a gente tem que entender, tá? Juan Guaidó, né? Juan Guaidó. É um ministro, ele vai se autodeclarar presidente, né, da Venezuela. Quais são os países que vão apoiar? Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos, vários países, tá? Argentina, todos os países vão
vão aceitar, né? O que, galera? A presidência do quê? A autodeclaração do Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Só que não, ele tá meio que quase dando um golpe. Galera, não é posição política do professor, é pra gente ir bem na prova, né? Para com isso. Então ele tá meio que tentando dar um golpe num golpe. Porque Nicolás Maduro, desde que assumiu o poder, galera, desde que assumiu o poder, só vem, ele não tem uma administração positiva, tá? Só cresceu o que, galera? Cresceu demais a crise na Venezuela, tá? Pra vocês terem noção, é miséria em cima de miséria, enfim. E a Venezuela não era isso aí. A Venezuela, ela era riquíssima em petróleo, ela chegou a ser um dos países mais ricos da América aqui, tá? Inclusive botando o Brasil no bolso. Depois, cara, na época da ditadura militar, enfim, não tô equivocado. O Brasil, o Uruguai e a Argentina começam a passar economicamente a Venezuela. A Venezuela ela foi mal administrada por um grande tempo, ditadura em cima de ditadura, depois abre para democracia. Vai acontecer, o Estado venezuelano vai tomar posse dos bancos nacionais, vai nacionalizar todas as empresas lá e a crise vai se agravar muito mais, tá bom? Beleza, galera? Então, Venezuela, China, Brasil e Irã. O gabarito é Cuba. Cuba também aceita o que, galera? Aceita Juan Guaidó como presidente, né? Então ficou dois presidentes ali praticamente, né? Nicolás Maduro não saiu do poder e tá lá até hoje, tá? Rússia e China vão, né? Vão aceitar o Nicolás Maduro. Fechou? Vambora? Questão número 10. Olha aí, Estados Unidos de novo. Galera, espero que vocês tenham entendido toda essa questãozinha aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, galera, chama o professor no Instagram, @a história toda lá. Chama no direct, não precisa nem seguir o prof, tá? Chama o prof no direct que a gente conversa, tá? O prof vai te dar um auxílio lá. Galera, questão número 10. Recém-derrotado nas urnas, o presidente estadunidense Donald Trump concedeu indulto ao seu ex-assessor de segurança nacional, Michael Flynn. No fim do mês de novembro de 2020, assinale a afirmativa procedente a respeito do seu ex-assessor de Trump. Galera, existe assim, ó, grande possibilidade da Rússia estar por trás das eleições de Trump, tá? Trump vai começar a passar informações, enfim, para o governo russo. O governo russo vai começar a investigar os opositores ali de Trump nas investigações. Vai investigar, vai começar a fazer um monte de denúncia, enfim, até o Trump ser eleito, tá? Então, existe sim uma possibilidade, né, do governo russo auxiliar as eleições de Trump, dar um empurrãozinho, tá? Então, alternativa letra A. Foi responsável pela prisão e a separação de pais e filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos entre 2018 e 2019. Isso não cai na prova de vocês, tá? Cai a partir de 2020. Cuja repercussão internacional abalou a política externa estadunidense. Tá? B. Dirigiu uma operação ilegal junto a Israel para mudar a embaixada estadunidense para Jerusalém em 2019. Não cai na prova, mas só pra gente bater, lembrar dessas coisas que daí automaticamente vem mais atualidade assim na nossa memória, né? Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidencial de 2016. D. Delatou falsamente o candidato do Partido Republicano de crimes de responsabilidade nos estados da Geórgia e da Pensilvânia para favorecer os aliados do presidente. Galera, questão número 10, o gabarito é esse aqui, ó. C, tá? Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante a investigação de crimes de responsabilidade nos estados.
Oh, professor, desculpa. Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante uma investigação sobre a interferência russa nas eleições nas eleições presidenciais de 2016. Tá bom? Então não esqueça, tá, galera? Existe uma grande possibilidade aí, as más línguas falando, que assim a Rússia vai acabar ajudando o Trump, né, interferindo nas eleições americanas. Olha só que golpe no estômago, né, meu? Vamos lá? Galera, tem mais uma questão dessa, eu deixei pro próximo vídeo, mas eu vou resolver essa 11 aqui, tá? Só por um detalhezinho eu vou resolver, tá? Olha só, alternativa 11. Após a invasão ao Capitólio, né, por apoiadores de Donald Trump, para impedir a nomeação de John Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o afastamento do presidente, mesmo com poucos dias para findar o seu mandato, baseado na chamada 25ª emenda constitucional. Que significa, galera, assim, depois da invasão do Capitólio, acabou pro Trump, né, cara? Ele fez ali, né? Porque uma das maiores democracias, ela vai se tornar ameaçada, né? Porque ela foi feita, né? Foi feita uma eleição, o povo saiu pra rua, decidiu, votou, né? E quem ganha foi o teu opositor. Como é que eu posso te dizer? Tem que respeitar a tua derrota, né? E a partir de agora, o teu opositor é o presidente do teu país. Então ele é teu presidente também. Tem que saber aceitar, tem que saber perder, entendeu? E não pôr em risco uma democracia que é a democracia americana, né? O mundo inteiro ficou assim, pô, foi colocado em risco, né? E o Donald Trump, ele chega a incentivar, ele chega a comentar que ele vai junto na invasão, sabe? Até hoje ele questiona as eleições, o resultado das eleições, porque ele não aceitou a vitória de John Biden, tá? Lembrando que nos Estados Unidos da América é diferente do Brasil, não é obrigatório votar, então todo mundo vai votar, todo mundo vai votar não, só vai votar quem tiver interesse. E aí por mais que tu faça uma pesquisa lá nos Estados Unidos, quem tu vai votar? Eu vou votar no Trump. Eu vou votar no Biden. E aí a pesquisa dá assim, ó, 60% Biden na frente. Só que não significa que todo mundo dessa pesquisa votou. Eu vou votar no Biden. Mas eu não fui votar. Entendeu? Beleza? Mais ou menos isso. Depois, nas outras questões, eu vou explicando como é que funciona as eleições americanas, tá? Após a invasão do Capitólio, bom, já vou ler de novo então, tá? Após a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump, para impedir a nomeação de Joe Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o afastamento do presidente. Mesmo com poucos, né, dias para findar seu mandato, baseado na chamada 25ª emenda constitucional, que significa: alternativa A, permite novas eleições sejam convocados, permite que novas eleições sejam convocadas com novas chapas eleitorais, vírgula, quando não há consenso de vencedor, mesmo realizadas as eleições nacionais. Galera, vamos lá para a próxima. Adianta a posse do novo presidente eleito encerrando o mandato do atual devido ao crime de responsabilidade cometido e devidamente comprovado. C. Anula e cancela decretos presidenciais dos últimos 90 dias. Galera, isso não, tá? Não tem como anular. Vírgula. Se o mandatório for considerado mentalmente instável, o que colocaria em xeque suas decisões. Galera, é o gabarito da questão, alternativa letra D, tá? Permite que o vice-presidente se torne presidente em exercício quando um presidente estiver impossibilitado de continuar as suas funções. É assim, galera, o que acontece? Se o governador
do Rio Grande do Sul tá em viagem, quem é o governador agora? É o vice-governador. Se o prefeito da tua cidade tá em viagem, foi para Brasília, você vai ficar sem prefeito? Não, tá lá o vice-prefeito, ele é o atual prefeito agora. Se acontecer um problema do ambiente, com temporal, destelhou e precisa de um apoio, vai estar ali o vice-prefeito e ele vai ser o prefeito. Então ele vai tomar todas as medidas que o prefeito tomaria. Então por isso que é a alternativa letra D, com a saída de Donald Trump, antes de encerrar o mandato, ele vai se afastar, enfim, vai ficar num sítio isolado, jogando golfe lá, né? E aí vai ficar o vice-presidente. Tanto é que ele não vai na posse lá do John Biden. Tá bom, galera? Um beijão pra vocês, até a próxima videoaula. Tchau. Qualquer dúvida, chama o prof lá no Instagram lá.